Mais um dia. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um dia do Detox Tela. Penúltimo dia de live. Amanhã faço a live que encerra o Detox Tela. E depois eu ainda estou vendo de receber uma convidada. A Bruna, a gente também se consegue fazer na segunda, na terça, na quarta, enfim. Porque ela é uma das responsáveis por um estudo feito aqui na Grande Florianópolis sobre o uso de tela na infância. Muito bacana, um artigo muito bacana. E a gente tá tentando marcar para conversar um pouquinho, assim, apesar do detox acabar amanhã, né? Então vamos lá. Vamos embora. Ai, calma aí, Jackson. Ixi, peraí. Ai, a Ruth já saiu. Que absurdo. Ruth, fica aí, faz companhia pra gente. Terça-feira à noite, eu, Ruth e Jackson. Tem que trabalhar com o pessoal do nosso mundo. Boa noite, boa noite, Jackson. Boa Jackson, noite. vou fazer os recados paroquiais, tá? Vou para o recado da sexta-feira. Sexta-feira, véspera de feriado, eu acho assim, semana pelo. Eu fiz um questionário, né? A gente fez um questionário. Algumas famílias responderam. Então, assim, fica bem nítido no questionário. No final de semana, o uso da tela aumenta. Para 5 horas, passa para 6 horas. Tem, a gente sabe de criança que 8, 9 horas, né? Então, a gente precisa repensar isso para as crianças. E final de semana é momento de família, final de semana é momento de fazer bagunça. Se eu fazia a semana inteira falando, aceita um pouco da bagunça que está em casa, a criança ter como, né, o que brincar, já está falta, está voltando a minha voz, assim, para escutar, ver se vai. Tá bem cortado, né? Mas como é que você está tratando aí, o que é? Dá uma olhadinha. Porque, às vezes, assim, é o celular, o computador. Vê se eu deixar no mudo, ver se. Não, o teu mudo, tu tá no mudo? É, vou deixar no mudo pra ver se melhora, não? Mas agora parou. É alguma coisa, às vezes, de som, assim, que a gente coloca que fica, sabe, fica voltando assim, a voz. Eu escuto a minha voz falando com você. Enfim, se não deixar no mudo, daí daqui a pouco eu te chamo e a gente passa. Tá, pode ser. Então, assim, pessoal, hoje é mais um dia do penúltimo dia do Detox Tela, essa campanha, esse desafio para as crianças diminuírem o uso da tela, né? E eu convidei o Jackson para falar nessa véspera, no comecinho do final de semana, porque Jackson é o educador que faz as crianças subirem em árvore, Jackson é o educador que vai para a rua comigo, com o pessoal do Fundamental, com as outras crianças. Então, assim, é um educador físico, né? Do corpo em movimento, como a gente chama lá no nosso mundo. É a pessoa que, quando vocês veem as fotos no Instagram dos tecidos amarrados nas árvores, é a ideia do Jackson. Então, assim, há dentro das possibilidades, que é o que eu falei já lá no domingo passado, para as crianças, de a gente oferecer coisas que são simples. É claro que nem todo mundo mora em casa que tem árvore, mas você tem um condomínio, você tem uma praça, a gente tem as ruas, né? Então, assim, coisas que são simples que as crianças precisam para estimular essa imaginação, para estimular esse brincar e não ficar tanto na tela, né? A gente fala muito lá no nosso mundo, a gente todos, pelo menos a maioria de nós, tivemos infâncias muito legais olha as memórias que a gente tem de infância, olha, né, essa construção de mundo que a gente fez a partir da nossa infância. Então, quando a gente coloca uma criança 5 horas na frente de uma tela, 8 horas, a gente está tirando muito, uma parte vital dela muito importante. E a gente não pode aceitar. A gente tem que fazer esse movimento, essa mudança, pelo bem das crianças, pela saúde das crianças, né? Então, assim, final de semana é hora da família estar reunida. Aí a gente sabe, isso é uma coisa, né, que às vezes assim tem os casais, né, as pessoas separadas, os pais separados, que aí há digamos assim, um descompasso entre um casal, né, entre uma mãe e um pai que estão separados.
Então, assim, às vezes a mãe faz todo um esforço durante a semana, o pai vai lá e não está nem aí, libera a tela, às vezes é o contrário. Então, acho que tudo isso vocês precisam pensar desde já. No domingo, quando eu falei assim, a maior parte do comprometimento dos adultos é o que vai dar resultado na diminuição da tela, em tirar o vício do teu filho na tela. Então, assim, precisa do adulto alinhado, precisa de uma família alinhada. Né? Mesmo que separados, precisa de uma família alinhada para essas crianças não usarem tanto a tela, né? Então, assim, final de semana é dia de ir para a rua com as crianças, não tem nada, vai andar, sabe, ao redor. Pega a tua quadra, pega um skatezinho, pega um patins, uma bicicleta, anda ao redor, vai caminhar com seu filho pelo bairro. Não precisa ser sempre um programa elaborado, no museu, numa praia, num passeio que vai gastar dinheiro. Não. A gente pode se ater ao simples e também, claro, programar essas coisas, porque a gente mora numa região que é maravilhosa, que tem coisas incríveis para fazer com criança. Então, assim, final de semana também é um momento de se programar com as crianças. Final de semana também é um momento de programar a parte de alimentação. A rotina do sono, como eu falei, tem que ser a mesma. A gente não pode bagunçar uma criança no final de semana, que a criança precisa desses horários estabelecidos. Criança, adolescente, assim. Então, assim, e uma coisa muito importante que também eu tenho falado durante toda a semana, resgata esse brincar assim no condomínio com outras crianças, vai atrás de outras famílias, coloca um aviso no elevador, né? Combina com as famílias da escola, sei lá, cada sábado alguém faz um grupo de crianças e deixa essas crianças brincando, porque a gente vê assim, parece um fenômeno, as crianças estão sozinhas, se elas estão, ou elas brincam na escola, ou parece que elas não brincam mais em lugar nenhum, ainda mais depois da pandemia, né? Então, assim, precisa ter esse resgate dessas outras amizades, além do espaço escolar, além, às vezes, das amiguinhas, sei lá, da dança e tudo mais. Precisa ter esse contato dos adultos fazendo esse movimento, né, desse brincar. Porque senão fica, eu falo assim, não é para você ficar um final de semana inteira brincando com seu filho. Não tem. Você tem as suas coisas, às vezes é o momento de arrumar a casa, às vezes, né, tem tanta coisa. Então, assim, que seu filho tenha outras companhias, que seu filho possa ter outros tipos, né, mais amizades, mais laços, né, para fazer esse brincar, para ter esse tempo de distração. Então, os pequenininhos que demandam mais atenção dos adultos, então, combina com mais um pequeno, mais dois pequenos, já vão fazer uma festa. Os maiores já dá para deixar lá embaixo brincando, se você mora num condomínio, se você mora, sabe? Acha essas parcerias. A gente tem que achar essas redes de apoio, né? Para as crianças terem mais crianças para brincar, dependerem menos dos adultos e assim ficarem menos nas telas. Eu falo muito, a gente fala muito no nosso mundo que a gente tinha que resgatar uma pedagogia da rua, que é a que eu tive, por exemplo, né, que o Jackson acho que também teve, assim, essa pedagogia que a criança está num momento que não tem adulto olhando, que ela vai lá se desafiar, que ela vai, eles vão entrar nos conflitos, mas vão se resolver, eles vão dar uns passos de autonomia e de liberdade que são tão importantes, né? Então, hoje em dia, parece que a criança está 24 horas também sendo regulada por algum adulto. E a gente precisa dar um espaço para eles, a gente precisa que eles se sintam em segurança, a gente precisa dar um pouco de mundo, né? Então, esse termo a gente usa muito. Gente, resgatar uma pedagogia de rua é necessário. As crianças precisam ter, em algum momento, algum tipo de desafio, algum tipo de ação sem ter uma rivalização de um adulto, né? Sem ter esse olhar. E esse é outro mundo, é para desenvolver outros mundos, certo? E eu acho que o final de semana, essas redes de apoio servem justamente para esses momentos. Então, assim, pensa na semana. Vou começar a conversa com o Jackson, né? Que hoje é sexta-feira, não podemos demorar, todo mundo cansado. Fechou? Terminou? É isso? Obrigada pela presença. Vamos lá, Jackson. Fala um pouquinho da parte, das experiências, do teu olhar, da tua... A gente vai batendo papo. Dá para me escutar bem? Dá pra vamos fazer o teste aí primeiro, tá? Então tá, primeiro começar agradecendo aí. Sou profissional de educação física há alguns anos, poucos anos, e muito mais eu trabalho no nosso mundo, são 5 anos e 6 meses estão fazendo. Então não dá para começar essa fala sem um agradecimento a ti, Juliana. Essa parceria já está longa e vai continuar longa, te agradeço. E essa é mais um pequeno passo aí, né? Do que a gente
construiu junto nessa troca, né, em quase 6 anos, assim. Então, tendo em vista esses 5 anos e 6 meses, eu vou falar aqui o que eu quiser. E aí, tu que se vire depois, né? E sempre que eu sou convidado a falar, assim, eu lembro das épocas do seminário na faculdade, eu não consigo falar, eu não consigo traçar uma ligação de corpo, de mundo, de educação física, sem lembrar da minha infância. Então, a minha introdução a esse tema, telas, e vai chegar a algum lugar, passa por essas duas análises. Assim, quem foi o Jackson criança, dos seus 8 anos, 7 anos, como tu falou, brincando na rua mesmo, de pé descalço, incomodando muito os vizinhos, incomodava demais, assim. E dos estudos que, óbvio, a ciência, né? O que a ciência fala? Por que a gente não está falando absolutamente nada do que a gente acha, e sim de estudos que a gente faz. Eu, nesses meus 8 anos, estudando educação física, estudando a criança, desde 2014, apesar dessa carinha de, de 20, já são 8 anos estudando o corpo, o movimento e a criança, e são 29 sendo um ser brincante. Há 29 anos brincando, sendo feliz e buscando essa diversão, essa brincadeira, esse diálogo, né, com o mundo, essa conversa, essa beleza das coisas. E aí eu gostaria de compartilhar com todos alguns estudos, que é muito claro a gente entender essa intoxicação das telas, esse lado negativo que acarreta em alguns problemas, como o sedentarismo, como a questão, vamos pegar para a educação física, essa deficiência, talvez, essa incapacidade das capacidades motoras. Então, crianças muito frágeis, vamos dizer, crianças muito inseguras, principalmente, sem força. Então, crianças que, no tempo que é para estar tendo força, e aí eu já antecipo que essa força não vai vir de um estúdio, de uma hora na semana dentro de uma aula de funcionalidades, de funcional kids, que seja, não fazendo uma crítica a esse modelo, acho importante, mas como um acompanhamento, não como a única dose homeopática de movimento que a criança tem na semana. Então, quando a gente tinha esse momento de tela, voltando na minha infância, até parece que o desenho programado para as 11h30, que eu adorava, no Dragon Ball Z, ele favorecia a organização da criança. Porque eu lembro de estudar de manhã e assim, pô, galera, tenho que ir para casa, chegava em casa, tomava aquele banho, porque, sei lá, 11 e tantos começava o Dragon Ball. E tu não podia perder o Dragon Ball, porque no outro dia tu ia estar por fora do que ia estar acontecendo. E só. Aquela era a dose do desenho no dia, na hora certa, antes do almoço, combinado já com a sua mãe, eu preciso ver isso depois do almoço, tá? E então parece que favorecia. E hoje em dia essas timelines infinitas, essas doses, principalmente para o adulto, onde não tem fim, a gente passa 1, 2 horas, se deixar, se a gente for procurar ali nas configurações, a gente vê o tanto de horas que a gente passa num aplicativo. Para a criança é a mesma coisa. Um desenho, eu não quero esse, eu vou para outro, 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 e lá passou horas de estímulo visual, aquela dopamina que se fala muito, aquela relação hormonal lá em cima, e se foi. O movimento, zero. O movimento fica a caráter das terças e quintas na aula de funcional, e é lá que meu filho se movimenta. Então, fica uma crítica a esses modelos, a esses pais, a essa visão, mas o estudo que eu venho trazer é para a gente tentar entender esses pais, tentar entender de onde vem essas questões que a gente aborda, que a gente está tentando curar na criança. Mas como tu falou, às vezes está no pai, da onde vem esse final de semana, que o pai também não quer sair, que o pai também não quer sair para a rua, ele também não quer ir para um parque, ele também odeia uma praia. Então, alguns estudos vão tratar mais antigos, né? Como eu falei, comecei a estudar lá em 2014, então são artigos um pouco mais antigos, que traziam essa relação da TV. A TV como alvo. Então, essa espetacularização do esporte, que era uma grande chave, o esporte tido como esporte espetáculo,
Uhum. onde tudo é muito bonito, tudo é muito alto, tudo é muito forte, todo mundo é muito forte, e a reprodução na escola disso, Sim. e questões também como uma monocultura esportiva, principalmente no Brasil. O que é essa monocultura? É uma cultura, é um esporte. Qual que é? Tu sabe me dizer? Futebolzito. Futebolzinho, sempre, amado, que eu adoro futebolzinho. Mas o que que acontecia, né? O Eu que que sei. acontecia lá na escola? Talvez... Oi? Só essa opção, né? Pra criança. E aí, qual que era a tua? Talvez o vôlei? A dança para as meninas, né? Na minha escola, era galera do futebol, vai, galera do vôlei, vai, só. Na O minha, vôlei podia... na minha cada bimestre era handebol, basquete, vôlei e futebol. Era todos. Ah, mas aí tu tava bem. Aí tu tava voando já. Ficava numa escola chique. E aí, qual que era o meu contato? Uma experiência, né? Para chegar onde eu quero chegar. Eu lembro, talvez eu devia ali ter meu quinto ano, com uns quinto ano, que é uns 10 anos, 11 anos por ali. Tive meu contato com o voleibol. A gente jogava um voleibol numa quadra velha, quadra era velha, a rede era baixa. E eu lembro perfeitamente que naquela época a gente tinha decidido que no vôlei, jogando um vôlei tradicional, a bola podia pingar uma vez na quadra. Ela podia dar um kick e aí você fazia a manchete. Beleza, o jogo fluía. Era um jogo fugindo desse espetáculo, onde tem que ter 3 toques, onde tem que ser uma bola oficial, onde a rede tem que ter 2,35 m, ou sei lá quanto, nem sei quanto que é do vôlei. Então nós criamos as nossas regras de jogo e o jogo fluía. Mas chegou um outro ano, o professor disse: não, isso não é voleibol. O voleibol se joga. Sim. Acabou, para não falar outra palavra, acabou com a minha experiência com voleibol. Desde então, eu nunca mais joguei. Sim. E eu que adorava brincar de voleibol, fui submetido a um outro contato com o esporte. Então, na educação física, a gente diz que todo movimento é um diálogo. É um diálogo com o mundo, é um diálogo com os seres, é um diálogo com o objeto. E aí, qual que era o diálogo que eu tinha? Eu conversava com o mundo, como? Com a minha manchete horrível, que a bola ia parar lá no bebedouro. O como que o mundo me devolvia? Puta, seu Deus, sai daí! Eu não quero escolher o jogo, o Jackson. Na outra semana, tava lá, não escolhe o Jackson não. Deixa o Jackson pro final. E aí, essa era a minha experiência com o esporte. Então, duas questões muito tradicionais da década de 90, nos estudos de 2000, espetacularização do esporte, monocultura, ou seja, sem falar em telas, e sim de influências desses esportes, que acarretaram na minha vida esportiva. Que eu só fui perder, falando abertamente, meu treinador estava aí, eu não sei se ele ainda está, que eu fui perder em 2020, porque até então, na minha cabeça, o esporte não era para mim. Não era, me emociona falar isso, porque eu trabalhava com esporte, eu amava o esporte, eu assistia tudo quanto era esporte, e eu achava que não era para mim. Então, fica o meu abraço aí pro Guto, aí, se ele estiver assistindo, um beijo para ele, de como sim o esporte foi para mim. E não é o vôlei, mas poderia ser o vôlei hoje em dia também. Poderia ser o vôlei, eu poderia estar brincando de voleibol hoje em dia. E aí, o que que tem a ver, Jackson? E daí? E daí a tua história? E daí a tua manchete? Porque essas pessoas que passaram por isso, lá na escola de 2000, na escola do século XIX, nesse modelo antigo, são os que têm os filhos hoje em dia. Eu poderia ser o meu filho hoje, com a minha relação. E aí essa questão de esportiva, essa questão de prática corporal, afeta em outras coisas. Uma visão de corpo, uma visão de autoestima, uma visão de poder, de capacidade, de conseguir e não conseguir. Então, hoje eu sou esse fenômeno, né, Juliana? Que corre demais. Graças a isso tudo. Então, eu poderia ser essa pessoa que não me relaciona bem com a natureza, com, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma praia. Dificilmente, eu posso estar falando uma besteira, mas dificilmente uma pessoa vai dizer que gosta da praia se ela não tem uma relação de aceitação do corpo dela alinhada. Então, como é que uma pessoa que não tem uma aceitação do corpo, que sofreu lá o bullying na escola, que não sabe lidar com suas marcas, com a sua vida, com os seus sentimentos, com o seu corpo,
vai pegar o filho dela, agora falando da tela, pegar o filho dela, tirar da tela e levar para a praia. E brincar na praia. E subir num parque, brincar num parque que cansa da volta, que cansa ficar em pé por algumas horas. Então, essa é a relação. Não é tudo culpa da escola, não é tudo culpa do pai, não é tudo culpa da criança, não é tudo culpa do celular. Mas é um processo histórico que a gente passa. E aí, às vezes, eu entro no Facebook, é comum a gente me dói o fígado, né? Ah, eu vivi numa época em que o bullying não existia. Todo mundo se xingava, todo mundo se batia, e hoje está todo mundo aí. Exatamente, está todo mundo aí. Como está todo mundo aí? Sim. Todo mundo está cheio de marcas, que aí não é o assunto que a gente vai tratar, cheio de marcas que não conseguem nem perceber de uma vida que leva. Sem tempo, sem, enfim, não é o assunto em si, né? Mas a gente com certeza vai concordar nisso, quem está assistindo também. Pessoas que carregam marcas, sim, de alguma forma. E ainda existe bullying, existe, enfim, né? Não, a gente não vai entrar nesse, acho que não é o assunto. Mas como tirar essa criança da tela se o pai não tem essa relação com o mundo? Como fazer a criança ter esse contato inédito com o objeto, com o material, com a água, com o fogo, com a terra, com o ar, com uma pipa, se o próprio pai não tem essa relação positiva? Onde que a gente começa, então? Talvez aqui, falando para algumas dezenas de pessoas, com umas unidades de pessoas, e fazer mudar isso. E em algum momento, algum estalo, aparece alguém que faz você perceber que você pode, que é legal sim, né? Eu falei muito também, já, se tenho falado, até na escrita final do portfólio como diretora, tendo muito nessa tecla, assim, tem que tentar ser a melhor versão das crianças, né? E isso entra, talvez, para esses pais, concordo muito com a tua visão, realmente, eu acho que nós, né, eu tenho 40, você tem 30, né, mais ou menos assim, a nossa educação física foi muito sem graça, né? E a gente adorava, porque educação física é o momento auge de muitas crianças na escola, o recreio, educação física e tudo mais. Mas é aquilo que a gente fala muito nos nossos encontros, assim, né? Como a gente criou essa separação do corpo, da mente, da saúde, né? Uma saúde mental com uma saúde física, como se a gente estivesse falando de coisas completamente, né, separadas. A gente esquece que isso aqui é um psicossoma, né? O meu corpo, minha mente é tudo junto. E aí a gente teve uma geração que eu já gostava, que nem eu já gostava, né? Talvez por ter sido boa ali no handebol, então eu era do handebol, eu era da dança. Eu fui indo num caminho até que um dia eu parei depois de velha. E aí meu corpo desgrenhou pra caramba, né? Lá por, enfim. Então, assim, mas eu tive sempre essa relação. E aí acho que teve muita gente que não, que foi ao contrário. Educação física era aquilo, era para dar o check, o corpo não se dá. E a gente também vem dessa educação que a gente, né, ali no nosso mundo, a gente tenta fazer diferente, que valoriza muito um cognitivo em detrimento de um corpo, né? A gente deixa a criança 5, 6 horas parada, sentada, aprendendo um monte de coisa e o corpo não se mexe, né? E aí vai somando, eu acho que vai passando os anos, vai somando os problemas, assim, acho que dessa desvirtuação, assim, de uns conceitos da sociedade mesmo, né? Seja da educação, seja do que é ser criança, seja dessa relação de corpo e saúde, que nem você falou. A diferença aqui, se eu volto e meio eu escuto, mas a gente se escutava, a gente via TV. E existem estudos que em 1900, lá na década de 90, tinha criança que já ficava 4, 5 horas na frente da TV. Mas eu continuo batendo na tecla, é diferente. É diferente por esse ponto que você falou, era ali. Ou eu vi o episódio do Dragon Ball Z, ou eu ia perder aquilo. Hoje em dia eu posso ver, né, a hora que eu quiser, quantos episódios eu quiser, sem nenhuma programação nenhuma da minha, porque eu tenho acesso a infinitas possibilidades de desenhos, de aplicativos e de tudo mais, né? Mudou, eu falo muito, mudou muito a questão da própria tela, o que é as telas de hoje, o que são as vozes de hoje, as cores de hoje, o investimento que se fazem nessa infância, né, para essas crianças olharem aquilo e em 10 segundos estarem hipnotizadas, né? Então, assim,
tem muita coisa que mudou, que é que eu falei, mudou muito essa relação da criança com a tela, né? Eu volte meio cito tem um documentário na Netflix que é sobre designers, enfim, abstract design, uma coisa assim. E aí tem o cara que trabalhava no Instagram na época, que inventou essa função do Instagram de ir passando o scroll. E aí ele fala, eu jamais imaginaria que eu ia mudar uma geração inteira por causa dessa função. Porque hoje em dia é bem isso, é o que faz você ficar horas e horas, a tua possibilidade infinita. Então, eu nunca imaginei que quando eu fizesse isso, eu ia impactar uma sociedade inteira, né? E tem outro naquele livro que eu citei, que está até aqui do meu ladinho, do Cérebro do Mundo Digital, tem uma citação justamente também de outro designer, que é lá do pessoal do Silicon Valley, né? Que tá todas essas empresas, Google, Apple e tudo mais, ele falando, hoje em dia, nós designers, a gente tem que pensar na nossa relação ética com o mundo. Por o que nós estamos fazendo com aplicativos, né? Enfim, através de um Google, de um YouTube, de um Instagram, a gente está impactando uma sociedade inteira, né? E as crianças, um sistema de consumo das crianças e tudo mais. Assim, a gente tem que começar a pensar a nossa responsabilidade ética. Então, assim, acho que mudaram muitas coisas. E aí, assim, aí a gente pega essa geração de pai que você estava falando, que já não teve uma relação muito bacana com o corpo, mete a tela no meio disso, que daí os pais também são viciados em telas. Eu falo, a gente perde muito tempo, né? E aí eu falei, para onde é que nós vamos? Onde é que vamos parar? Né? Onde é que a gente vai parar? E não adianta, eu falo, e é o que eu tenho falado, a gente precisa, é o nosso começo, é aqui, é comigo, é eu mudar, é você se descobrindo no esporte, olha que massa, quantos pais, quantas mães podem se descobrir em algum momento num local diferente, né, do seu corpo, da sua qualidade, dessa coisa. E a gente tentar ser melhor, né? Eu preciso tentar ser melhor para o meu filho. Como é que eu falei com a Lúcia, como é que eu vou me alimentar bem se eu... Ontem ainda citei sobre essas academias. Eu falo, cara, é aquele tipo de solução da sociedade. A gente acha solução. Então, tem crianças obesas, crianças com falta de velocidade, faz uma... Em vez de a gente pensar no todo o resto, né? A criança né? E assim vai. A nossa sociedade, eu acho que deve ser muito de uma parte até desse ocidental, é tudo assim, né? Eu resolvo os problemas, eu vou achando soluções, né? O mercado, a indústria, a farmacêutica, seja o que for, a gente acha a solução. A solução para o problema, né? O paliativo, mas não cuida de todo o resto, né? Que entra nessa integralidade do corpo, assim. Então, eu acho que tem que se ter sei lá, uma responsabilidade, uma consciência, não sei, sabe? Não é fácil. Não, é dificílimo, né? É dificílimo, porque o jogo é muito legal, jogar é muito legal. E aí eu penso assim, caraca, será que eu tô sendo cruel demais em cobrar isso a gente, né? Meu Deus, mas a criança não pode jogar e como eu era. Aí eu lembro da minha infância, vamos lá. Por mais que tudo é muito distante, eu fui uma criança que tive o Mega Drive, tive o PlayStation 1, tive o PlayStation 2, sempre de videogame. Só que se for analisar os próprios jogos, pareciam jogos curtos, e se você fosse jogar sozinho, você logo virava ele, a fita ficava lá. E o legal daqueles jogos, vamos pensar um Super Mario, um Donkey Kong, um futebol, o legal era você partilhar aquele momento do jogo com o seu amigo. Então, quando eu fui ter um PlayStation 2, que já era uma novidade, a mãe comprou um PlayStation 2 pra gente. Meu Deus, o Jackson tem um PlayStation 2, eu e meu irmão. Qual que era a graça? Nós fazíamos torneios de videogame aqui em casa. E vinha 10 crianças, vinha 15 crianças, e vinha muita gente jogar. Então, a cada mês, a gente organizava um torneio e a galera vinha e jogava. A gente passava muito tempo que chegava assim, ó, enchia o saco de tanto que a gente jogava. E a gente chegava um momento, eu lembro muito bem, do lado de casa tem um campo de futebol, que a gente queria ir lá jogar. Acabou, e às vezes dá vontade de parar o torneio, que tinha prêmio, medalha, troféu. Dava vontade de parar no meio. Então, ou seja, eram jogos que pareciam que eram feitos para ser jogados coletivamente, ou a graça estava nisso. E aí a gente pega jogos de hoje, não que eu já tenha jogado, mas é o que a gente escuta, Minecraft, Roblox, o caramba, é um universo inteiro dentro daquele jogo, você joga offline, joga
online, você joga sozinho, você joga com o seu amigo, você passa horas, você constrói, você encena personagens, você pode ser o que você quiser dentro daquele jogo. Você cria uma comunidade, então o jogo é muito grande, tudo é muito grande. O Instagram é muita coisa, é muito grande, o Facebook é muito grande. E aí falta tempo, né? Falta tempo, falta tempo. Sobra tempo para ficar nessas telas, mas falta o tempo do movimento. E aí é onde o Funcional Kids, a ginástica, a educação física, a aula de educação física vai ser o único respiro do corpo para se expressar, para se comunicar através do gesto, através do movimento. Então, o gesto é engessado, né? Criança é o tempo todo. Então, ela chega na educação física, pelo amor de Deus, me salva desse mundo, me bota para correr, faz alguma coisa, corre atrás de mim, que é o que a gente vê muito no nosso mundo, né? Brinca comigo, corre atrás de mim, faz um personagem. Às vezes eles só me olham, o Jackson está se transformando ainda. Tipo, vai, Jackson, se transforma aí, me pega e sai correndo. Então, como eles gostam disso? E não é natural, não é natural do ser humano. E aí acho que cabe a gente interpretar em que momento o ser humano se corrompe dessa forma, de que não é natural do ser humano não gostar da natureza, não gostar de se expressar, não gostar de ou e não é de fazer tudo igual, de ser um atleta. Não é isso. É de que momento que a gente perde essa encenação, ou a dança, ou o canto, ou o riso frouxo, ou o esporte, ou a competição, a competitividade. Que hora a gente perde para uma tela onde a criança não quer sair de casa? Onde a criança chega num espaço como o nosso mundo, e não puxando o nosso saco, mas puxando o nosso saco, num espaço cheio de coisa. Um jardim, uma areia, árvore, tirolesa, balanço, arco, tecido, e a criança olha na nossa cara, senta no chão e diz: eu quero meu pai e minha mãe, aqui não tem nada para fazer. E aí, se você quer ir para casa jogar um videogame, eu falo aqui no bolso assim, ó, quer jogar um joguinho? Vamos lá jogar um joguinho. Aham. Não, não vai rolar. Dói, né? Então, É incrível, gente. Isso é uma coisa que a gente olha, assim, nós, educadores lá do nosso mundo, que tem esse contexto todo, né, dessa educação, desse espaço físico, de uma casa com um jardim de 1.000 metros quadrados, com árvores e tudo mais, e de repente a gente olha, assim, aquela criança e ela fala, não tem nada para fazer. E aí falam, né? E geralmente você vê assim, a criança que está muito na tela, ela chega a ser até mais pálida, né? Até mais pálida. Então, assim, isso está fora já do contexto da infância, do brincar, né? Está fora do que é ser criança. Não adianta. Como eu escutei uma vez uma mãe assim, ele já é meio adulto. Assim, não, ele tem 9 anos, como meio adulto? Que isso? Que visão é essa? Que a gente está encurtando tanto essa infância, né? Que a gente vai podando, vai ceifando. Isso faz diferença, vai fazer diferença na tua vida adulta, vai fazer diferença na tua adolescência. A gente não pode encurtar tantas coisas assim, né? E não é para uma criança achar o mundo sem graça. Que é o que eu estava falando, né? Mas existe, eu falei também essa semana, existe um tédio, tem 2 tédios. O tédio que é bacana, que é o que a gente vê lá no nosso mundo, que às vezes elas não têm o que fazer, elas vão arranjar coisa para fazer, porque vem a criação, que é o tédio que eu falo que tem que ter em casa nas pessoas. Filho, vai achar alguma coisa para fazer. Ai, mãe, que tédio. Acha uma coisa para fazer e eles vão achar, porque tem que ter essa pulsão na criança. E existe hoje em dia o tédio que já é do vício da tela. A criança desligou a tela, ela está perdida, ela não sabe mais o que fazer no mundo, ela não sabe brincar, ela não sabe às vezes interagir, ela não sabe se posicionar, se expressar, né? Então, assim, a gente tem que estar de olho, né? Tem os sintomas do excesso de uso de tela que são muito aparentes, assim, né? Tem que ter uma consciência disso, porque faz uma diferença imensa essa experimentação de mundo na infância, né? Mas segue, Jacques. não, é isso, é isso. Então, como a gente conversa no nosso mundo, né? Nas nossas terças-feiras santas, sagradas, né? Cada objeto é um convite para uma experiência. É um convite. Levar a criança no parque de coqueiros, óbvio, se essa criança já estiver nessa fase, vamos dizer, de onde tudo é cinza e apenas o colorido está na tela do meu celular, vai ser extremamente difícil e não é convencendo a criança que vai fazer mudar isso. E às vezes a gente vê, né? Mas olha lá, o não sei o quê. Aí a criança, mas aí, olha que legal isso daqui.
Não é legal, é óbvio que não vai ser legal uma coisa que concorre com um jogo super produzido. Aquilo ali, quem faz aquilo ali é a arte, aquilo ali, é uma arte. Uma arte, tá muito planejado para dar certo. É muito planejado para vender um Minecraft, vamos pegar exemplo, um jogo absurdamente vendido no mundo inteiro, mais vendido, então é muito produção para fazer dar certo. Então, é óbvio que vai ser mais interessante que uma árvore. Mas como que a gente faz, então, essa árvore, esse convite ao inédito, que são os galhos de uma árvore, quando a gente faz esses passeios? Eu percebo isso, eu que convido a subi-las e subo junto, eu percebo a dificuldade de subir numa árvore nova. Uma coisa é subir nas árvores do nosso mundo, onde tudo é calculado e eu sei chegar lá só de uma forma. Né? Um exemplo, né? Então, quando eu sou convidado a uma outra árvore, um outro parque, um outro local, é uma experiência inédita de diálogo com o mundo. Novas crianças, a criança vai achar alguém para tagarelar, para fazer brincadeira. Naturalmente, a criança não vai querer ir embora. Naturalmente, a criança não vai querer largar aquela companhia, porque é um convite inédito. Ela está experimentando o mundo. Eu sempre gosto de pensar, uma criança que estava, sabe-se lá onde, a nossa vida, e a gente vem para esse planeta, né? E aí são 5 anos vivendo no mundo, 6 anos no mundo. E aí é óbvio que essa tela vai corromper a gente. Então, essa experiência do mundo, esse apalpar o mundo tocando, né? Como a gente já viu essa semana nos nossos estudos, quando eu vou subir numa árvore, eu não sinto a árvore, eu sinto a minha mão corrompida pela árvore, constrangida pela árvore, eu sinto a textura da árvore. Então é isso, esse é o convite. E aí o pai também tem que gostar disso. Não gostar, mas entender isso. É um convite, é um olhar, é um nascer do sol. É chato sair da cama cedo, pelo amor de Deus, como é ruim. Mas hoje lá eu postei minha fotinha correndo, eu saí de casa assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí você chega lá, você se relaciona com 15 outros doidos que também gostam de correr e a gente conversa e a gente vê o pôr do sol. A criança é a mesma coisa. É um exemplo adulto da criança que está dentro de mim, que brinca de correr, que brinca de nadar, que brinca de triatlo. A criança é exatamente a mesma coisa. Se a gente não der esse empurrãozinho, eu continuaria minha vida inteira sentada no sofá, fazendo minhas coisas, assim como muitos. É o que eu falei essa semana, né? Já que eu estava nessa da não compartilhada, né? Da neurologia que fala essa atenção compartilhada de um pôr do sol, por exemplo, da leitura de um livro, de olhar para um bicho quando a criança vê pela primeira vez, é uma das coisas responsáveis pela nossa evolução como espécie humana. Então, eu compartilho o meu olhar de mundo com os outros. E aí, quando a gente compartilha essa atenção, ela se multiplica, fica mais focada, fica mais bela. Então, assim, o belo do mundo se torna mais belo porque eu estou compartilhando com outras pessoas, né? E aí eu falo, e aí a gente vai reduzindo na tela, né? A gente vai diminuindo esse processo de mundo, né? Essa experimentação de mundo das crianças que está nessa tela, porque está na frente dessa tela, né? Então, a gente tem que repensar, né? A gente tem que pensar nessas outras coisas, porque é muita beleza. Para a criança, que nem você falou, 6 anos, tô 6 anos no mundo, uma criança, né? Óbvio que ela não tem consciência disso. Mas, gente, olha quanta coisa que ela ainda tem para descobrir do mundo. Olha como tudo encanta, né? Tudo encanta, tudo é engraçado, tudo é bonito. Hoje eu não estava, mas a hora que chegou o cavalo, imagina que tem eu nunca tinha visto um cavalo, não é? Maravilhoso aquilo, cara. Uma criança olhar pela primeira vez um cavalo, né? Que tá vendo uma história, né? E aí você com o cavalo, com a lagartixa, vai pescar com a minhoca que vai pegar com com a beterraba que vai pegar da terra, né? Sim, sim. E é isso, e a gente, nada disso que a gente tá falando, nada dessas belezas que a gente talvez veja porque a gente estuda, vai garantir que vai ser um contato feliz. Sim. Vai ser um contato bom. Pode ser que a gente vá na praia, realmente, e seja joga uma porcaria eu andar no sol, aquele sol me incomoda, aquela areia me incomoda. Pode ser, pode ser. Enquanto criança, eu duvido, eu duvido, eu duvido. Eu realmente duvido. Pode ter pai aí que tem a criança que realmente lá com seus 5 anos, que nunca tocou no celular, que nunca brincou dessas coisas, que não tenha baú cheio de brinquedos e
e desejos em forma de brinquedo, né, abandonados lá no baú, que digo, meu filho não gosta. Meu filho, ele vê o mar no verão, né? Não, ele nunca gostou. Nunca tocou. Não, a criança vai experimentar, ela vai tocar. Porque encanta, a água encanta, o fogo cativa, o vento, empinar uma pipa. Quando a gente bota uma pipa no céu a primeira vez, é incrível. Quando ela prende no fio de luz, é mais desesperador ainda do que qualquer coisa. E a gente acha que a mãe vai brigar por causa de uma pipa de R$ 1, e a mãe não vai brigar. Só que a gente não sabe, a gente está 6 anos nesse planeta e algumas coisas a gente vai descobrir experimentando. Sim. Experimentando. Botando a pipa lá no fio de luz, um exemplo, né? Entrando na água, a gente vai descobrir que a água entra assim pela narina, que dá aquela queimação na cabeça. E aí eu vou avaliar se isso é bom para mim ou se não é, se eu vou aprender a mergulhar. Porque a partir do momento que eu aprendo a mergulhar também, fica mais incrível ainda. A partir do momento que eu domino, eu queimei meu dedo numa fogueira. Tem crianças que nunca mais vão tocar, talvez numa vela. Tem crianças que vão fazer fogueira todo dia, se deixar, como a gente tem exemplos no nosso mundo de crianças que se deixasse fazer uma fogueira todo santo dia, porque era incrível acender uma fogueira. E aí tem muito adulto que não sabe acender uma fogueira, e lá muitas crianças conseguem acender, sabem os elementos para acender uma fogueira, do que precisa, do que não precisa. Sim. Então... E o que falar do pensamento, mas eu... a questão assim, quando eu legal lá no nosso mundo, né, no verão. Aí a preocupação é assim, ó, eles olham para mim ou para você, né, que são ali as figuras ali da colônia, da autoridade, tudo mais assim, eu posso tomar banho de chuva? Minha mãe não vai brigar comigo? E aí eu penso assim, poxa, olha onde, em que ponto que a gente tá, né? Que coisa louca. Porque era para ser assim, vai embora, vai. É uma roupa molhada. É só uma roupa molhada. Como que uma criança não precisa, assim, sabe, de um... É isso que eu falo, assim, a gente, às vezes, esse excesso, a gente fala também muito, né? É uma asepsia da infância, né? Crianças que não se sujam, crianças que não brincam no chão, crianças que não podem tocar em tal coisa, porque tudo, sabe? E não é assim. Nenhuma criança vai ter diarreia toda hora, nenhuma criança vai atravessar um fogo. É óbvio que a gente tem que ter os cuidados, mas, gente, a gente não pode podar tanto a infância, porque essa parte curiosa da infância é incrível. Fernanda entrou agora, a Anne, a filha dele, meu Deus, né? Uma criança que só vai, ela tem 6 anos, só vai, né? A gente olha para aquilo assim, é para todas as crianças serem assim, né? Nessa curiosidade, nesse jeito, nessa pulsão de querer, de ir mais e tudo mais. Eu acho a coisa mais incrível a gente andando no centro com as crianças, numa conselheiro Mafra, gente. As nossas crianças veem uma árvore, coitada, seca lá no meio da cidade e elas vão querer subir, não é? Não acontece? Te chamam para subir. Já suba a árvore! Bora subir, né? Eles olham ali na Praça 15, né? O sonho deles é subir naquela figueira, né? E aí, uma vez o policial, não sei se estava, o policial liberou eles para subirem na figueira e tudo mais da Praça 15. Só que estava cheio de turista tirando foto. Eu falei, não vamos subir na figueira, vamos subir nas outras praças da Praça, nas outras árvores da Praça 15. Daí acharam umas 2 árvores lá para subir. Cara, é isso, a criança só vai querendo, né, adquirir essa experiência de mundo. Isso é o aprendizado, né? Isso é a relação de uma memória afetiva, né? O que você lembra da tua infância? São os momentos ou ruins, que você levou uma bronca, ou que alguém foi muito ruim contigo, né? Que você sofreu uma agressão física, verbal, ou é aqueles momentos muito bons, né? Que são desses momentos. É um banho de chuva, uma fogueira, um acampamento, né? Sei lá. Enfim, então assim, e eu falo, não precisa ser sempre um passeio, né? Um passeio estruturado, caro, escalafobético, blá. Poxa, pode ser mais simples, né? A coisa pode ser mais simples, porque para a criança tudo é simples, tudo é novidade, tudo é maravilhoso, né? E se encantam, né? Se encantam. Experimenta hoje alguém que nunca fez, né? Botar uma cadeirinha do lado da pia e brincar com a água, fazendo de conta que estamos lavando uma louça, né? Ao invés de filho, pega esse celular, sente no sofá e eu preciso lavar a louça. É óbvio que dá muito trabalho, muito trabalho. É uma criança do lado ajudando, e eu sou prova disso, que domingo eu estava consertando a minha bicicleta e eu tive uma das ferramentas da minha bicicleta quebrada porque eu, nesse parâmetro. Senta aqui, me ajuda. E aí a minha bomba de encher, enfim, crianças manuseando algo que não é feita para manusear, né?
acontecer. uma xícara vai quebrar, tipo assim, me incomoda bomba de bicicleta estragada? Vai, incomoda, eu sei que eu tenho um trabalho de comprar, mas pro meu sobrinho, naquele momento, de um tio, ele consertava a bicicleta do lado, e aí o tio explicava o que é, enfim, não tô nem puxando meu saco, que é uma coisa que me veio na cabeça agora, assim, até agora eu estava irritado com a bomba, mas agora eu tô tentando ver o lado positivo. Mas de como essa criança vai levar isso. Sim. De como criança, a criança que o meu pai vivia, o meu pai vive fazendo coisa de madeira. Uhum. É um pica-pau, vive fazendo barulho, serrando e batendo, serrando e batendo. Então, no nosso mundo, quem é o Jackson? O Jackson vive serrando, batendo, arranjando uma coisa, tentando confeccionar uma coisa, porque é muito legal. E meu pai nunca me disse assim, Jackson, vem cá ter uma aula de como cortar madeira, de como. Não, é uma experiência, vivendo, olhando. Ele olhava e aí o que eu carrego? Sim. Tela. O meu pai é o cara que não tem tempo para nada, ele não tem tempo para mim, ele está sempre cansado. Sim, eu também sou o cara que está sempre cansado, é normal, a vida é desgastante. Mas ter uma criança não é ter um bebê, né? É gerar uma vida. Uma vida que está em contato com tudo e vai ter sempre contato com tudo. E eu tenho certeza que todo pai, eu não sou pai, mas eu tenho certeza que todo pai quer o melhor dessa experiência de uma criança com o mundo. Seja como for, seja na escola, que vai garantir a melhor escola para o seu filho, numa relação, numa briga de uma pessoa, vai defender com unha e dente, principalmente uma mãe. Então, que começamos por aí, fazendo esse pouquinho desse contato, proporcionando esses momentos de contato, de experiência com o mundo, de diálogo. E cada momento é um convite, cada objeto é um convite. Um Sim. exemplo que a gente fala lá da corda. Ah, para que uma corda é importante numa escola? Depende como está a corda. A corda está amarrada numa árvore só, é um convite, é uma forma. A corda está jogada no chão e elas que vão se relacionar com... É um outro convite. Uma corda com um arco é outro convite. E Sim. assim é todas as outras coisas. Não, e agora você falando da Jackson. Jackson participa do horário do almoço, onde as crianças lavam suas louças a partir dos 2 aninhos, cada uma do seu jeito, como eu falei ontem na live com a Lúcia. Jackson, quantas crianças quebraram um prato durante esse tempo que eles lavam a louça? Ah, esse ano foram umas duas. Né? Umas duas. Imagina, são 30 pratos por dia É muito. lavados pelas A crianças. quebra de Crianças de 2 a 10 anos. não é? A maior quebra de prato é por parte dos adultos, não é? Então, assim, gente, porque parece que tudo envolve medo. Não, eu não vou deixar meu filho lavar esse prato, nem que seja numa bacia no chão, porque pode quebrar e o vidro vai estraçalhar. Parece que a gente tá o pior do pior, né? Não, aquela árvore que pode cair, não faz isso aqui, porque... não, sabe? Não, 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 não é assim. Primeiro, eu sempre falo, tem que ter um resgate dessa confiança na criança. A gente tem aqui, ó, gente, uns sentidos, a gente tem uns mecanismos aqui que vai fazer com que, é claro, que o nosso corpo ele se desperte, que o nosso corpo tenha umas reações, que tenha, né, aquele milésimo de segundo que para, pensa e tudo mais. Mesmo a criança, a gente vê umas coisas assim no nosso mundo, nossa, aquilo ali, e ela vai, e ela acha um jeito de se segurar, ela acha um jeito de ir, ela acha um jeito de caminhar, de ir mais longe, tudo mais, e de descer, e de fazer, sabe? Então, assim, precisa dar esse olhar, assim, de uma confiança das crianças para elas poderem ir um pouquinho mais, para elas fazerem um pouquinho mais. Senão, o mundo se torna muito assustador. Se eu só pensar em acidente, se eu só em pensar no pior que pode acontecer com o meu filho não vai sair de dentro do quarto, né? E não dá, a gente precisa dar esse espaço de brincar, esse espaço para a criança ser. É uma expressividade da criança. E eles gostam de ajudar com uma louça, eles gostam de se pendurar nas árvores, como você falou. O fogo, gente, por exemplo, fogo encanta todas as crianças, é uma coisa incrível. Então, assim, como que eu posso? Às vezes, talvez acender uma velhinha dentro de casa na hora que o meu filho vai dormir e a gente ficar ali vendo, contando uma história com uma vela. Pronto, você já virou uma chave, você já mudou um pouco aquela energia do teu filho, já vai descer, porque o fogo concentra, né? O fogo faz a criança ter atenção, porque ela sabe que é algo perigoso. Ela sabe que vai se queimar. É que nem quando a gente dá vidro, dá porcelana e dá o plástico. Se você dá o vidro, a criança tem um outro tipo de cuidado. Se você dá plástico, ela não tá nem aí. Plástica descartável, elas sabem que pronto, ou não vai quebrar, ou vai quebrar e ninguém vai se importar.
Agora, dá o vidro para uma criança, ela vai manipular diferente. Às vezes vai escorregar, vai, mas assim, geralmente ela vai ter outro cuidado, é outro olhar, outra atenção, né? Então, esses elementos da natureza, esses elementos da vida, né? A gente, bem isso, criança é fascinada por fogo, Débora. Eles adoram, até porque não existe muito no mundo delas, né? Se tem assim, no máximo tem umas crianças que tem os pais churrasqueiros de final de semana, mas assim, a gente, ali que o Jackson falou, se pudesse, eles acenderiam uma fogueirinha todo dia. Às vezes estão lá cavando um buraquinho para queimar meia dúzia de folha, não é? E vão, assim. Então, assim, como a água é fascinante para a criança, como o vento, como a terra. Olha a quantidade de buracos que fazem naquele jardim do nosso mundo, né? É buraco. Escavações, escavações, escavações. Tem aquela cena que eu sempre conto, que eu acho que quando tu demarcou, né, aquele espaço acho que era para escavação mesmo, ou para eles pularem, né? Acho que era para pular em metro. Que eu lembro que as crianças ficaram, todas as crianças da escola ficaram praticamente mais de 1 hora naquele espaço, cavocando, fazendo, e as que não estavam por perto fazendo outra coisa. E aí eu falo, gente, são crianças, nenhum adulto estava se metendo ali. Tava todo mundo olhando, né? A gente tava fazendo essas coisas e as crianças ali cavocando, numa concentração, cada um inventando sei lá o quê, né? Poxa, que massa! Como isso acontece? Como é que não vai acontecer? Como é que a gente não tem, né? Quando a gente fala, mas o que eu faço? Não tenho o que fazer. Tem muita coisa para fazer, mesmo dentro de casa, né? Tem muita coisa para a gente fazer. Esse da vela, tipo, um exemplo clássico foi quando a gente fez a série do Narciso no passado, e a primeira proposta que a gente fez, ainda naquela vibe do plantio, depois de toda a proposta, a conversa, a gente orientou que eles tinham que fazer furinhos embaixo dos vasos e tal, para a água não ficar empoçada, né? E aí o Narciso, o personagem, levou uma vela e um aramezinho com um plásticozinho na ponta. Eles tinham que segurar o aramezinho pela coisinha, esquentar e ir furando só. E aí, numa desatenção, uma das crianças tinha largado, segurou na outra ponta. Na outra ponta. E, assim, não deu bolha. Poderia ter dado uma bolhazinha, poderia ter queimado. E no dia eu lembro que eu fiquei meio chateado, assim, né? Falei com o Michel na época, assim, pô, cara, fico meio mal, essas coisas acontecem, querendo ou não, é um acidente, a criança se queimou. Só que aquela coisa, se vem um anjo do céu e diga assim, Jackson, daqui a pouco a criança vai tocar ali, vai dar uma queimadinha no dedo. Eu faria de tudo para evitar, talvez eu não levaria nem a proposta por dia. Mas eu tenho certeza, e isso foi confirmado depois das 12 dias, que aquilo fez bem para ela. Aquilo fez bem para ela. Ela descobriu que o fogo precisa ter cuidado. Ela precisa que para fazer uma atividade... Existem atividades que precisam ter cuidado. E aí é óbvio que a criança não precisa se queimar para entender que tem que ter cuidado. Não é isso que eu estou dizendo. A criança tem que cair, quebrar o braço para entender certas coisas. Não é isso. Mas ela entendeu, de alguma forma ela entendeu aquele movimento. Tem uma vela, eu preciso me acalmar. Eu preciso me concentrar. Eu não posso soprar, eu não posso respirar fundo que essa vela vai apagar, vai acabar a brincadeira. E aí qual é a outra relação? Eu tenho todos os brinquedos. Eu tenho pratos de plástico, eu tenho um copo onde tem uma mamadeirinha. Eu não preciso cuidar do meu movimento. Eu não preciso cuidar como eu lido com o meu prato. Eu não preciso cuidar como eu lido com o meu brinquedo. Porque o meu brinquedo é descartável, ele quebrou, eu vou ganhar outro. Então não se lida com as responsabilidades. Não se lida com nenhuma responsabilidade. Nem das relações, muito menos com o cuidado. Então, óbvio, esse foi um exemplo. A criança percebeu, se distraiu, e a criança sempre vai se distrair, também não é uma culpa dela se queimar, mas ela, de alguma forma, ela percebeu, porque daí nas outras brincadeiras, ela queria ter o contato, mas ela ia toda cautelosa e tal. E é um exemplo de crianças com contato com coisas, como a gente falou, um prato de vidro, uma brincadeira, um movimento, um subir numa árvore. É óbvio que exige um cuidado enorme para subir numa árvore. E eu digo para todo mundo lá no nosso mundo, me diz um adulto que sobe naquele bendito abacateiro, onde às vezes tem crianças no topo, aquela árvore tem 10 metros, 12 metros. Então exige um cuidado, exige entender. A criança que sobe lá, ela entendeu isso. Eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, eu não posso subir de qualquer jeito, não posso lavar uma louça de qualquer jeito. E isso só se aprende
Como a gente sabe, por mais que às vezes nossas mães nos deu muito conselhos, que a gente passou uma vida na universidade, tem coisa que a gente só aprende tocando o mundo, experimentando o mundo. E realmente machucando, machucando. É bem isso. Mas é. Então, assim, e precisa dar esse espaço, né? Precisa dar essas possibilidades. Senão, eu digo, que é uma coisa que é o que eu estava falando com o Jackson, assim, a gente nas colônias de férias, a gente gosta. Era na colônia de férias porque era uma semana que era minha, né? De brincar com o Marcelo e tudo mais, Jackson. E aí a gente jogando queimada. E aí eu falo assim, gente, como é que pode? Como que as crianças de hoje em dia têm a motricidade, a força muscular, como tá desregulada? Porque são crianças, gente, você tá jogando queimada. Queimada é aquele jogo que, né? Então, assim, a tua vontade é pegar a bola, é dar com força, é fazer acontecer aquele jogo, né? E de repente você vê que a criança até quer fazer. Ela tem o ímpeto, digamos assim, eu quero queimar, né? Mas daí ela faz assim, ó, pum, aquela bola faz assim, tum, 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 tum. E aí eu olho para o Jackson, por ele ser esse educador do corpo movimento, eu falo, mas o que acontece com as crianças de hoje em dia que não conseguem fazer isso daqui, que não conseguem chutar, que não conseguem, sabe? Não todas, mas assim, é muito marcante isso, né? A criança que não tem mais essa coisa, esse movimento de braço. Ou a gente já recebeu, né, Jackson? A mãe chegou. Ou a gente já recebeu criança de 8 anos que não sabia se balançar. E aí a gente acha que é assim, não, é natural. Uma criança vai entrar no balanço e vai. Só vai. E não vai, gente. Uma criança de 8 anos, quando sobe no balanço, ela não tem a coordenação para se balançar. E aí tem um adulto, olha que ponto que chegamos, um adulto tem que falar como é que é o movimento de balanço. O que aconteceu com essa infância? 8 anos é muito tempo para você não saber. Ou a questão da faca, que é outra cena que a gente tem, né, Jackson, que é memorável. Assim, as crianças, às vezes, de 8, de 9, quando a gente dá aquela faca para a criança cortar, que já começa com 4, 5 anos ali no nosso mundo, daí aquele menino empolgado pela primeira vez, assim, pode cortar mesmo? Pode. Daí, É uma faca, só para abrir o parênteses, é uma faca para cortar uma fruta. É um facão. Não, é o facão que o Jackson usa, né? E assim, aquela faca faz porque o menino completamente sem coordenação para cortar, né? Acho que foi a primeira vez que ele viu sangue na vida. Aquela criança passou tão mal. Ele berrava, ele berrava, ele berrava. Eu sentei do lado dele, ele berrava, ele berrava, ele berrava. E aí eu falo, poxa, uma criança que talvez nunca tenha levado um ralado, nunca tenha se machucado, nunca tenha, sabe? Porque assim, tá dentro de um vidro, de uma redoma. Poxa, não é por aí, gente, não é por aí. Nesses momentos que a gente opta por essa extrema segurança ou essa extrema higiene, como a gente fala, essa asepsia da infância, a gente está cortando muito. E aí sim, daí a tela vai se tornando cada vez mais interessante, porque na tela eu posso viver umas experiências maravilhosas, umas lutas, sei lá, uns jogos, umas competições, né? E aí, assim, ela substitui uma infância que às vezes, né, não existe aqui do lado de fora mesmo, e aí a tela se torna aquele atrativo, né? Mais do que assim, porque eu posso pelo menos viver aqui uma coisa que eu não vou viver fora, né? E como tu falou, assim, como o exemplo do fogo, da faca, desse contato, umas coisas que são naturais, né? Tem um preço, vamos dizer, um risco, talvez um risco, vamos usar essa palavra, um risco. Só que se privar o ser desses riscos com um autocuidado acima de tudo, também vai trazer muitas, muitas, muitas dificuldades para a criança. Um exemplo é quando a gente monta uma tirolesa e a criança não vai. Ela chora porque ela quer ir, mas ela não consegue ir. Então, esse é o exemplo. A criança quer subir onde os outros estão, mas ela não consegue por causa desse excesso de cuidado. Então, um pai a gente entende, a gente não quer ver ninguém se machucando, uma criança, como eu falei daquele que queimou o dedinho. Se viesse um espírito e dissesse assim, Jackson, não monta, não faz hoje essa brincadeira que a criança vai levar vai cair, vai ralar o joelho. Talvez eu não faria mesmo. Não faria mesmo. Mas brincar, estar em contato, como eu falei, eu não sinto a areia. O que eu sinto, né, Thales, é o joelho, corrompido pela areia, é o meu corpo em contato com o mundo. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E eu não estou falando de treinar a criança para uma vida adulta. Não é isso.
A prerrogativa não é assim, você precisa sofrer, porque quando você for adulto. Você precisa se concentrar, porque quando você for adulto. Você precisa saber fazer. O mercado de trabalho não é assim, não é esse o papo. O papo não é esse. Porque você, enquanto ser, você, enquanto indivíduo, nesse mundo aqui, você tem responsabilidades. Você tem que expressar, você tem que falar, você tem que soltar a sua voz e dizer assim, me vê mais um copo de água, por gentileza. É respeito, é educação. Então, como que isso? São coisas, são seres humanos. Então, a criança precisa tratar com respeito um adulto. A criança precisa ser responsável pelas coisas que faz. E não é da nossa forma. Não é areando uma panela que ela sujou. Não é isso. Mas é entendendo que ela é responsável, ajudando-nos a fazer de casa. Ela é pertencente àquela família. Então, ela só se sente pertencente quando ela não é um sujeito que só recebe e sim participa, constrói junto, não decidindo de todas as coisas, mas decidindo junto algumas coisas sim, tendo voz sim, fazendo sim, tendo vez sim. Então é isso, e aí vem a força. Aí que uma criança vai para o parque, aí que uma criança vai para a praia, aí que uma criança vai brincar, uma criança vai se relacionar, aí que uma criança ao ver outras cinco, ou ver uma ou outra, meu Deus, um ser humano brincando. E sim, vai lá, oi. Eu lembro que era muito assim, eu era muito assim. E eu vivia na rua. Eu vivia na rua. Talvez a minha mãe aí esteja assistindo ainda, mas eu me criei na rua. Me criei na rua. E o mais engraçado é perceber que eu era uma criança mais velha na rua do que os demais. Então eu brincava assim com crianças 2 anos abaixo do meu, o que destoa muito quando você tem um tem 7, você tem 9, 10, ou quando você tem 15, outro tem 12, isso destoa muito. Então, os vizinhos, a gente invadia, entrava no campo aqui para jogar uma bola, e era assim, meu Deus, o alemão, toda a vida o alemão incomodava. E aí vai para casa, vai incomodar na tua casa, sabe? Porque a criança incomoda. A criança que brinca incomoda, o barulho incomoda. Então a criança tem que estar calada, quieta, concentrada, fazendo, porque senão incomoda, atrapalha. O campo de futebol aqui não é para você criança. É para o adulto brincar, não é para você criança. Então foi daí que vem essas coisas. Porque parece que a criança incomoda. Não, e eu Vá falei, pra tela. é o que a gente vê, por exemplo, hoje em dia nos restaurantes, que a maioria, muitas famílias optam por colocar uma criança na frente da tela, porque daí ela não vai incomodar ninguém mais. E não é assim, a gente tem que voltar a fazer os movimentos assim, sim, criança brinca, criança grita, criança faz barulho, é diferente da criança que não tem controle limite nenhum. Isso a gente jamais, né? A gente aí tem que repensar a nossa figura como pai, mãe e autoridade, mas assim, uma criança correndo, uma criança brincando, uma criança falando mais alto, rindo, gente, seja num restaurante, seja numa praça de alimentação, num cinema, sei lá, onde for, dentro de um avião, é isso. Isso é infância, isso é criança, né? A gente sempre fala, não dá pra gente querer civilizar elas tão cedo, sabe? Tem uma parte da criança que é esse mundo selvagem, esse mundo visceral. Ela tem todo o tempo do mundo para ir regulando, para ir entrando, assinando esses contratos sociais. Tem coisas que são importantíssimas, como o Japson falou, crianças que não sabem dizer obrigada, boa noite, né? E que isso é um absurdo, que não é papel da escola ensinar, mas às vezes é a gente que está lá ensinando, né? Agora tem coisas não, que é para a criança justamente escolher. Esse brincar dela, ela tem que escolher. Essa pulsão dela, ela tem que desejar as coisas do mundo. Não dá para ser só passiva. E tem coisas que não, que é o que a gente sempre fala, que é do adulto e ponto final. Eu que decido quando essa criança vai dormir, eu que decido quando essa criança tem que comer, é horário de ir para a escola e tudo mais. Eu dou estrutura para a criança poder só O tempo de tela, o tempo no celular, um tempo no desenho. é que eu faço para tirar da tela? Desliga. Olha que Tira da tela. mais simples, que mágica. Desligamos a tela, ponto final. Ah, mas vai surtar. Lide. Aí é você, do teu papel de mãe, de pai, tem que lidar. E vai, no primeiro dia pode ser um escândalo, um absurdo, um horror. No segundo dia já vai melhorar. No terceiro ele já entendeu, porque criança é esse ser completamente adaptável, maleável, plástico, né? Que vai aceitando. Então, se quer que seu filho desligue a tela, você desliga. Não espere que uma criança de 6 anos vai ter a disciplina, a pulsão. Eu vou desligar porque minha mãe falou, né? Um dia chega lá, é um ideal de educação, não é? Mas Opa, tá na hora. 9 horas, hora de desligar e dormir.
Vou Que escovar... amanhã eu tenho escola. Mãe, vou escovar os dentes e vou dormir, que amanhã tem escola, preciso dormir. Mas então, precisa desse adulto, nessas horas precisa desse adulto. Agora, aquela criança ali no brincar, ou que nem precisa do adulto para falar, filho, os teus brinquedos não são descartáveis, né? Você tem que cuidar, tem que ser melhor com isso. Teu quarto você tem que arrumar, né? Eu falo para as crianças ali do fundamental. Vocês arrumam a cama de vocês? Vocês têm que pelo menos arrumar a cama de vocês, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, tem a parte que é do adulto, que é esse dia do adulto, e tem uma parte que é da criança. E aí a gente tem que deixar a criança. E é que eu falo, é a criança que tem que vale a pena experimentar se a caneta é boa, se a caneta é ruim, se é gostosa, se é fria, se é quente, se é dura, e decidir, bom, essa daqui é uma coisa dura que eu não gosto, a próxima, pronto, não quero mais colocar isso na boca. Nessas horas não precisa ficar o adulto falando, não põe caneta na boca, deixa ele experimentar um pouco. Né? O limão tem o mesmo gosto para todo mundo, né? Quem diz se é bom ou se é ruim é quem experimenta. Então é isso aí, criança. É isso. Então, assim, a gente tem que. Acho que tem umas coisas que tem que começar a dar umas invertidas, né? Eu falo, né? Umas regulações, achar um caminho do meio, né? Preciso. E pode ter certeza, podem apostar, quanto mais esses passos vocês derem para as crianças, até ela vai se tornando menos interessante, né? Vai ficando mais fácil de dar. E você vai dando para a criança essa vontade, essa pulsão, esse imaginar. Que é o que eu falo, assim, eu estava conversando, mais que as crianças, lá no nosso mundo. As crianças que sabem brincar é porque estão na tela. Então, é óbvio que uma criança que está muito na tela em casa, ela demanda muita atenção dos pais quando ela não está na tela. Porque ela não sabe, como eu digo, não sabe agir no mundo, não sabe brincar. Então, assim, eu fico 4, 5 horas, a hora que eu desligo, eu não sei o que fazer. Mãe, pai, preciso de vocês. Agora inverte esse papel. Deixa ela 4, 5 horas brincando. Tira a tela. Vocês vão ver que elas vão criando essa autonomia do brincar. Fica mais fácil, né? A criança vai achar coisa, ela vai achar assim. E vai demandar menos a tua atenção. Por quê? Porque ela se sente mais segura, porque ela sabe que ela pode inventar o mundo, porque ela sabe que tem um adulto que confia, que está guiando nela, né? Está dando estrutura para ela. Então, assim, tem que apostar nessas coisas, né? Confiar nessas coisas. Assim. Senão não sai do buraco, eu digo, né? Não sai da tela. É isso aí. Confiar na criança. Eu acho. Um dos nossos verbos, né? Que eu mais falo. Lá quem me acompanha de ponta da turma, lá, nosso, sabe, se deixar eles, não por culpa minha, por mérito das próprias crianças, assim. E dos pais, óbvio, das crianças que estão lá hoje no Contraturno, por exemplo. Se eu não falar nada, eles ficam o dia inteiro longe de mim. Eles ficam o dia inteiro. A gente tá com um grupo de crianças do Contraturno da tarde que, se deixar, eles ficam o dia inteiro, 7 horas, brincando. Vai lá, quando vê tá fazendo tal coisa, quando vê tá fazendo tal coisa. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Às vezes eu falo, tem dias que é importante essa mediação, porque a criança também não vai sair descobrindo todas as coisas do mundo sozinha, mas essa parte da liberdade do criar é o imprescindível numa criança. E como eu falei, isso vem, às vezes, o meu papel, e isso pode acontecer com uma família que está nessa experiência, às vezes o meu papel é proporcionar algo, é provocar algo. Então, o da semana foi 4 árvores, cordas e tecidos, só. Em nenhum momento, nenhuma me perguntou o que era para fazer. Só adultos me perguntaram o que era aquilo. Só adultos me perguntaram para que servia. E aí eu disse, eu não sei, não falei desse jeito, né? Mas quem vai dar significado para o tecido amarrado, para a corda amarrada, é a criança. A mim cabe entrar no YouTube, em 28 segundos aprender a dar um nó fino, um nó segurança, e depois de dar um nó, subir na corda, para certificar que ela esteja firme. E mais nada. E aí o resto é com eles. E a corda, logo tem mais uma coisa pendurada, a corda vira uma cabana, os tecidos viram uma casa, e aí depois eu entro com mais um elemento, uma rede, em cima de tudo aquilo, então vira mais legal ainda, e dá a semana inteira aquilo lá. Uma coisa que para quem olha é medonho. Tá uma bagunça, tá um caos. Mas eu já falei umas 4 vezes que eu ia tirar aquilo lá, aqueles tecidos, e eles não deixam. Eles não deixam, porque sempre tem gente ocupando aquele espaço.
alguém criando. E eu falei isso lá no domingo, na preparação da Semana do Detox, assim, gente, se vocês soubessem o que um pano faz com uma criança, né? Um lençol em casa, no meio de duas cadeiras, você deixa lá a semana inteira, ela vai conseguir fazer uma coisa assim, não precisa, né? Eu falei, não precisa, quer dizer, tem aquela, ai, aquela barraquinha, aquela cozinha bonita. Aham. Não, cata um lençol grande de uma cama de adulto, gente. Taca ali, amarra de algum jeito, uma cordinha aqui, uns banquinhos ali. Pronto, teu filho tem um espaço de brincar dentro do seu quarto, ou seja, na sala, enfim. Mas é aquilo, ele vai criar Uma lanterna, uma lanterninha. mais legal ainda. Pronto, uma vida. Enfia o colchão da cama embaixo daquela barraca, pronto. E assim vai, cada dia é um convite, cada dia é uma nova experiência. E a criança que vai dando esse significado, é isso mesmo. Né? Então, assim, poxa, massa. E aí, fica uma bagunça. E eu digo, é uma baguncinha boa. Abraça essa baguncinha boa. Quem tem criança vai viver com uma baguncinha boa. Ela é necessária. Não adianta, sabe? Então, é muito esse espaço, essa intenção, esse espaço, né? De dar para a criança essas possibilidades, assim. Tem muita, né? Não precisa ter interesse. Que eu falei, eu não quero criar uma semana, para vocês chegarem no final da semana e falar, puxa, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso com meu filho. Amanhã eu vou ter que criar isso, isso com meu filho. Não é. A ideia não é que você seja o coleguinha do teu filho, né? É você seja o pai e a mãe que esteja ali. Agora, que a sua criança seja uma criança que consiga criar, que consiga brincar e que tenha outros colegas, que tenha outras crianças para brincar com ela. A gente não quer colocar assim mais um. Claro que é gostoso brincar, sentar e brincar. Mas a gente sabe que tem horas que não tem como, né? Um adulto não tem como ficar fazendo isso. Então, assim, dá esse espaço de brincar por meio dessas duas intervenções, né? Um papelão, uma caixa de papelão desmontada na parede do quarto já é outra possibilidade, né? Sei lá, uma caixa de papelão no chão é outra. Como eu falei, panela, né, Jackson? Como adoro umas panelas. Como adoro uma panela velha, como adoro uns pau de cozinha, né? Umas colheres de cozinha que a gente volta e meia tá pedindo doação para as famílias do nosso mundo. Tem panela velha? Já taca lá pra gente que a gente gosta, sabe? Então não é o baldinho de areia, é a panela que é mais interessante, né? É isso, é o convite ao novo. Não precisa ser o Hot Wheels de R$ 25, porque isso vai para o baú dos desejos, né? Um dia eu desejei um Hot Wheels, depois eu desejei a pista, depois eu desejei o spinner que gira. Isso vai só suprindo aquela carência, talvez momentânea, do ter. Mas isso vai fora, então esse é o convite. E aí, se for para resumir, acho que a gente tem que voltar nesses pais, assim. Como tá a relação desses pais com essa brincadeira? Como que é a vida? Como que é acordar numa segunda-feira e se sentir feliz, se sentir brincante? Então, não tem como chegar em casa e cobrar isso do filho, né? Sendo que... E aí, viajando um pouco já mesmo, assim, se eu passo a vida inteira feliz, eu só quero o meu momento de descanso, final de semana eu só quero deitar no sofá, então vai ser difícil cobrar isso do filho. Vai ser muito difícil. E aí fazer o filho experimentar essas coisas boas, sendo que o meu pai não passa uma vida boa. Sendo que o meu pai espera sexta-feira à noite para ser feliz, porque ele vai sentar no sofá e vai descansar. E na segunda-feira, na terça-feira, tudo é um desastre. Então, esse é o convite, assim, de achar algo, talvez num esporte, achar numa brincadeira, achar num passeio, alguma coisa. Tem gente que faz de todas as formas, não existe uma receita. Tem gente que faz de várias formas e é isso é o convite, assim. Para talvez buscar isso do filho, da criança que está em contato, que está degustando do mundo há 5 anos, ela perceba de uma pessoa que experimenta o mundo há 40, como é bom, como é gostoso viver, como é legal pagar o preço de acordar um pouquinho mais cedo e fazer tal coisa, né? Ou sair, igual hoje teve o exemplo lá da família do João. Como é legal pegar o meu cavalo e... Nossa, eu achei aquilo muito legal. Pegar o cavalo e eu pego meu filho, a gente vai fazer um acampamento. E acampamento não é maravilha. Acampamento a gente sabe, a água não é boa, o chuveiro não é igual de casa, a cama não é igual a da casa. Então isso eu fiquei pensando hoje, assim, até na nossa fala. Tem um preço.
por outra coisa, por um bem maior. Então, é isso, é isso. Vai ser assim, eu acho que a partir desse momento com as famílias, assim. Certeza. É aí, tá no adulto, gente. Tá em você, né? É uma transformação, é um que é evolução, é tudo, sabe? Tudo tá em nós, porque esse mundo que a cerca, né? E quanto mais a gente tiver nessa pulsão de brincar, de querer ser melhor, acho que mais o teu filho, tua filha vai ver em você um modelo muito legal de ser humano, né? Um ser humano muito incrível. Então, esse eu da criança vai se tornando cada vez mais incrível. E como o Jackson falou, é para agora. A gente tem que pensar em tudo que a gente faz para as crianças, para ela ser agora. Não é para daqui a pouco, não é pensando num futuro profissional e tudo mais. É agora, né? Essa construção, essa vida da criança está acontecendo só agora. O futuro está muito longe, né? É o que eu falo. A gente nem sabe questão de tela, que às vezes é uma das desculpas, né? Não, se ele não aprender agora, ele vai ficar. Como é que ele vai conviver? Como é que ele vai usar? Gente, esse celular que a gente está usando agora, daqui a 10 anos não existe mais. As nossas crianças com 20 anos, elas estão num mundo completamente diferente tecnológico, completamente, que a gente não tem nem noção. Então não adianta a gente se preocupar com isso agora. A gente tem que se preocupar com a infância delas agora. Porque essa infância só existe nesse momento. E ela é tão curta, né? Pegando os nossos 80, 90 anos de vida, gente, é tão curta, 14, 15 anos. Então deixa elas brincarem. Deixa elas serem crianças, dá essas possibilidades, que é o que eu falo sempre, assim. A gente pega hoje em dia, está muito assustador. As coisas estão assustadoras, crianças com problemas graves, com depressão, pensamentos suicidas já numa pré-adolescência. A gente sabe de crianças, né, pelas experiências de outros educadores que lidam com o ensino médio, Fundamental 2, que não é o caso do nosso mundo, crianças que já se automutilam. Então, assim, poxa, não tá certo. Da mesmo jeito que eu falo que uma academia fitness para criança tá algo errado na sociedade, crianças tomando tarja preta tá mais errado ainda. E é falta de infância. Eu não tenho dúvida nenhuma, isso é falta de infância, né? E a gente vê, por exemplo, essas crianças que a gente citou, que às vezes chegam meio cinza lá no nosso mundo, que olham para o jardim e não vem possibilidade nenhuma de brincar e tudo mais. E aí, de repente, passa um dia, passa dois, no terceiro ela começa a ir para aquela árvore, para aquele correr, e há uma transformação, e a energia volta, sabe? Então, por mais que a criança já esteja, digamos assim, castigada ou com consequências, né, com sequelas às vezes, né, tem como voltar, porque é um corpo que está numa expansão, numa potência muito boa. É difícil, às vezes, a gente consertar a nossa coluna, por exemplo, mas uma criança voltar a brincar e desenvolver a motricidade vai acontecer se a gente der tempo e espaço, né? E acho que é isso, Jackson. Finaliza aí, ó, que já estamos 1h20 falando, batendo papo. Já finalizei falando ali dos pais ali. Tu que desse mais um. Tem que viajar, você não filosofar no final, né? Mas é a minha parte, tá? Mas Não, é isso. É isso. Eu acho que a conversa é essa, é partir a iniciar a reflexão. Como falou, é agora, assim, tentar fazer o máximo para se sentir agora é nosso papel. pertencer. E não é obrigado, igual tu falou, não é obrigado do coleguismo ali, né? Ser amiguinho da criança. Não é isso, mas é um tempo de qualidade com teu filho, cara. Teu filho, pelo amor de Deus, o teu filho, o teu ser ali, saiu de dentro de ti. E eu não tenho filho, mas deve ser Sim, uma expansão ali, né? De ser. Então é um tempo dedicado a ele, que ele vai carregar para a vida inteira. Assim como eu falei de coisas da minha família, dos sim. meus pais, eu carrego, vai carregar, a criança vai carregar isso. E qual é a imagem que a criança vai carregar? Então, se não for pelo bem da criança, então, fique com esse medo. Qual a imagem que a criança vai carregar de você, pai e mãe? Qual é? Quando ela for professora com 29 anos, o que ela vai estar falando de você numa live? Então, que seja por isso, então. Seja... Eu falei isso, mas não foi por causa que o meu celular tá dando problema. O Jackson sabe que eu adoro gravar uns áudios para a família do nosso mundo. E aí já estava em 13 minutos, mas ele parou de gravar em 9. Enfim, eu Ah, estava sobre a situação de casais separados que não sabem se alinhar para ir lá para o canal da escola Nosso Mundo, Telegram. E tem uma hora que eu falo justamente isso, assim, sabe? O que é que você tá
construindo com o teu filho, para o teu filho. Porque uma hora, daqui a uns 10 anos, ele vai cobrar. Ele vai falar... Vai. Ele vai falar, você foi um pai mala, um pai que nunca brincou comigo. Você foi uma mãe que nunca me deixou subir numa árvore. Então, assim, a gente tem que pensar que a criança entende o que está acontecendo de certa forma, né, nesse mundo, seja no inconsciente, né? Então, assim, vamos... Qual é a imagem? Qual é o... Né? Porque esse ideal de super-herói, de super-heroína que a gente carrega por um bom tempo na infância, uma hora se quebra. E que não se quebre de uma forma chocante, né? Que eu vou precisar de uma terapia, que às vezes acontece com a gente, né? Que se quebre de uma forma assim, meu pai é humano, minha mãe é humana, mas eles fizeram o melhor por mim quando eu era criança, né? Isso. É isso aí. Fica o medo, pelo menos, então. O susto. É isso, pessoal. Obrigada por todo mundo que passou. Obrigada, Jackson, pelo bate-papo. Obrigado. Foi massa. E é isso. Massa. Obrigado. O dia do Detox. Um abraço, bom final de semana. Bora brincar.